graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente dar início a esse culto. Vamos louvar a Deus, adorar aquele que é digno de receber glória e honra. Pai, nós queremos nesse momento estender as nossas mãos aos céus e declarar, Pai, a nossa gratidão por esta semana que vencemos. E podemos dizer, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agora lançar sobre Ti toda a ansiedade, toda a expectativa, Senhor, que possa nos arrancar desse momento de adoração. Nós lançamos sobre Ti e descansamos a nossa alma nesse momento. Tudo que nós queremos é um toque da Tua presença, assim como no dia de Pentecostes, aqui estamos reunidos em Teu nome, e nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai, para enviar o Teu poder, Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, remove de nós, ó Pai, toda a culpa, toda a vergonha, todo medo e frustração. Estabelece o Teu reino que é inabalável, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como ela é no céu. O pão que nos alimenta, que sustenta, que traz força à nossa alma para a caminhada nesse tempo, nos dá hoje. O pão da presença nos alimente hoje, sacia nossa alma. Nós temos fome e sede da Tua presença. Aqui estamos, Senhor, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, e pedimos, ó Pai, com humildade, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida diante do Teu altar, com um aroma suave e agradável, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto a Ti, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Pode se assentar no seu lugar e abrir comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, aleluia. Quero dar essa breve introdução para a gente orar. Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja que estava em Roma, ele ainda não havia visitado a igreja, mas ele tinha muita informação sobre a igreja em Roma. Roma, naquela época, era o império, era quem comandava o mundo conhecido, né? Era que dominava. E Paulo escreveu uma carta tremenda, irmãos, uma das maiores cartas aqui do Novo Testamento, é a carta de Romanos, com muitas revelações, porque Roma era quem ditava as regras, não governava apenas naquela cidade, governava sobre todo o império conhecido. Então, eles estabeleciam, quando eles conquistavam um território, eles estabeleciam a sua cultura. Se você for para Israel, você for para aquelas regiões, você vai ver traços da cultura de Roma. Onde você colocar a planta dos pés, você vai ver. Onde você achar uma estrada feita de pedras lá, são estradas que foram feitas pelo Império Romano, que dura até hoje. E eles estabeleciam a sua cultura, eles levavam também os seus ensinamentos, a sua filosofia, né? Eles colonizavam os lugares. Então era uma cidade que era formadora de opinião. Então não foi à toa que Paulo, ele escreve com muito cuidado essa carta para os romanos. Você vai encontrar muita revelação importantíssima para a nossa vida, conhecimento espiritual que está contido nessa carta. Mas eu quero me ater apenas a alguns textos aqui para a gente dar início a esse culto e louvar a Deus pela obra que Ele fez na nossa vida. Então Romanos no capítulo 1, abre comigo, vai aí no verso de número 16. Aqui a letrinha está pequena. Estou notando que estou precisando de melhorar a visão. Vamos ler aqui com os irmãos aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder. O Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
O Evangelho é a boa nova que Jesus veio trazendo. Quando Jesus veio, ele começou a anunciar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A boa notícia é essa. O povo naquela época achou que quando Jesus estava vindo, ele iria tomar o império da mão de Roma e restabelecer o governo dos judeus. Mas veja, não houve esse restabelecimento político, mas houve um restabelecimento espiritual. E Paulo ele declara: eu não me envergonho do evangelho da boa nova, que veio o reino de Deus, que o reino é chegado e que o reino de Deus não vem com visível aparência, como diz em Lucas no capítulo 17, mas ele está dentro de nós. Aleluia! Então Jesus ele não veio mudar a terra, porque não adianta mudar a terra sem mudar os habitantes. Você pode pegar uma pessoa com uma cultura de um lugar e plantar ela em outro lugar, você vai ver que de repente aquele ambiente vai ser transformado pela cultura que aquela pessoa carrega. Se você sair daqui de Minas e ir lá para o Paraná, você vai encontrar casas diferentes, maneira de construir diferente. Você vai ver que ali há uma cultura, e se alguém de lá vem aqui para Minas, ele vai construir segundo a cultura que ele tem lá, a menos que ele se adapte à cultura de Minas Gerais. Assim é, Jesus veio estabelecer uma nova cultura, a cultura dos céus. Jesus veio trazer a cultura dos céus para mim e para você. Aleluia! E aí, embora nós moramos aqui nessa terra, seja Minas, seja qualquer outra cidade, seja qualquer outro estado, nós não temos mais a cultura desta terra. Agora reina sobre nós, venha a nós o teu reino, a tua cultura, e seja feita sobre nós a tua vontade. Aleluia! Eu não me envergonho desse evangelho de trazer o reino, porque o reino não ia mudar o ambiente, mas ia mudar as pessoas, e as pessoas mudadas mudam ambientes. Não queira esperar que Deus vai mudar a sua casa primeiro para depois você servir a Deus. Deixa Deus mudar você e a sua casa vai ser transformada. Aleluia! E Paulo declara então: eu não tenho vergonha desse evangelho, de que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, porque Ele é a salvação daquele que crê nessa boa nova. Primeiro do judeu, porque Jesus veio da linhagem judaica, uma das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. É primeiro do judeu, mas também do grego. O grego é um povo que não havia conexão nenhuma com o povo de Israel, que somos nós, somos os gentios considerados na Bíblia. Segue: visto que a justiça de Deus se revela nesse evangelho, ela é de fé em fé, ou seja, o reino de Deus, ele chega em nós e é estabelecido de uma maneira instantânea. Como? Quando eu creio. E aí de fé em fé eu vou sendo transformado na imagem e na semelhança do embaixador que é Cristo, que veio trazer a cultura do céu. De fé em fé a minha maneira de pensar vai sendo transformada. Não pense que um crente, um crente nada mais é aquele que crê na palavra, no evangelho, naquilo que foi escrito pelo Senhor. Não pense que isso é mudado da noite para o dia, e não desanime se a sua vida não mudou da noite para o dia. Preste atenção, você pode não ser quem ainda você quer ser, mas você já não é mais quem você era ontem, porque o Espírito Santo de Deus está operando na sua vida. Essa é a boa nova. De fé em fé nós vamos sendo transformados, porque como está escrito, o justo, quem foi justificado do pecado, ele vai viver por meio da fé. E a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda injustiça e perversão dos homens, que detêm a verdade, que é a palavra, pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo estava falando do contexto de Roma, porque em Roma muitos queriam deter a justiça, o evangelho, a palavra de Deus, porque isso afetava demais a cultura, a maneira deles pensar, a maneira deles viver. E aquilo que afeta a sua maneira de pensar, ao primeiro momento parece estranho e você quer rejeitar. Isso que estava acontecendo, e Paulo falou: olha, a ira do céu se revela contra essas pessoas, porque o que Deus porque o que de Deus lhes manifestou a sua glória. Próximo. Porque
que os atributos invisíveis de Deus, bondade, longanimidade, santidade e o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, de uma maneira muito óbvia e clara, se reconhecem desde o princípio do mundo. De que maneira que a gente reconhece os atributos da sabedoria, da grandeza, da santidade, da perfeição de Deus? Eles são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Um mero espectador da natureza, ele vai ver que não pode ser uma mera célula que formou tudo isso, mas uma mente muito inteligente, um arquiteto, alguém que planejou cada célula, cada função. O seu corpo está funcionando aqui, tem milhares de funções acontecendo agora no seu corpo e você nem sabe disso, você nem lembra que você está respirando, só vai lembrar que você está respirando o dia que você pegar uma gripe, só vai lembrar que você está digerindo o dia que você comer uma comida estragada, porque o seu corpo está funcionando e você não está nem percebendo. Só pode ter sido criado por alguém muito inteligente, alguém que é soberano, alguém que está acima do entendimento humano. Aleluia! E Paulo diz que a ira do céu vem contra eles, porque eles não conseguem compreender. Deus se revela através da sua criação, claramente, desde o princípio, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Os homens que assim fazem, que detêm a verdade, que detêm o evangelho, a boa nova do reino, por meio da injustiça, esses homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de que há um Deus Criador, não o glorificaram, não deram glória a esse Deus, não colocaram Deus no seu devido lugar. Hoje o homem se tornou um tal amante de si mesmo, que muitas vezes quando ele se relaciona com um Deus que ele cria, ele se relaciona de uma maneira de olho por olho. Aqui eu estou precisando disso, eu quero isso. Ei, Deus está acima da minha e da sua necessidade. Aleluia. E foi um privilégio Ele nos salvar, para que nós tivéssemos acesso a Ele e poder chamar Ele de Pai. Aleluia, irmão. Esses homens, tendo conhecimento de Deus, não colocaram Ele no lugar de honra, no lugar de glória. E o que nós vamos fazer nessa noite é cultuar a Deus, colocando Ele nesse lugar. Aleluia. E também nem lhe deram graças, não foram gratos a eles. Antes, estes homens se tornaram nulos. Aonde? Aonde que o homem anula a si mesmo, a sua identidade espiritual? No seu próprio raciocínio. Quando o homem quer entender a Deus por aquilo que ele pensa, ele vai anular a sua própria criação, ele vai se tornar um ser meramente natural, porque ninguém entende a Deus por meio do intelecto, mas Deus se acessa por meio da fé. E essa porta está aberta aqui nessa noite para mim e para você, para conhecermos mais a Deus e sermos transformados por Ele. Os judeus, os próprios judeus, não reconheceram Jesus quando Ele pisou aqui. Por quê? Porque eles se anularam no seu próprio entendimento. Deus não se entende, Deus se crê, Deus se relaciona e Deus nos transforma. Se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Muitos filósofos, muitos religiosos da época tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O dia que você tiver a oportunidade de pisar em Roma, você vai ver a criação do homem. Você vai ver lugares tremendos, maravilhosos, irmão. Você vai ver cada escultura, é lindo, é tremendo de ver como que pode, mas é a maravilha que um homem criou. E ali, por isso que Paulo estava escrevendo, o dia que eu pisei lá, eu pude entender porque Paulo estava escrevendo isso. Ali, altares com estátuas maravilhosas de homens, de animais, e elas são cultuadas. E então o homem começou a confiar naquilo que ele mesmo fabricou. Mas o nosso Deus, Ele não pode ser fabricado por mãos humanas. O nosso Deus está acima de tudo, acima de todos. O nosso Deus não pode ser compreendido e nem encaixotado dentro de uma pecinha de barro. Aleluia! O nosso Deus é soberano, Ele vive, Ele reina, Ele está acima de tudo e acima de todos. E Paulo escreve
Você vai ver aquelas estátuas que é do templo, que Paulo escreveu as cartas, dizendo: esses homens estão mudando a glória de um Deus que é invisível, que é incorruptível, e transformando isso em imagem de homens. Você vai ver templos suntuosos, maravilhosos, mas sem a presença dEle. Ah, Senhor, por isso Deus entregou, por causa desse motivo, mudar a glória de Deus incorruptível, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso fabricar. Deus entregou esses homens à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura em lugar do Criador, colocando um homem para beijar o anel dele, colocando uma criatura, colocando uma imagem, colocando alguma coisa que eu pudesse reverenciar como se fosse Deus. Ei, nosso Deus está no céu e Ele é o único digno de ser reverenciado, de ser amado, de ser adorado. Só o teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele darás culto, adorando e servindo a criatura, o que foi criado pelo Criador, no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Segue. E é por esta causa que Deus entregou essas pessoas a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Naquela época isso já acontecia no Império Romano. Era muito poder, mas também era muita luxúria. Então Paulo vai escrevendo: e por haverem desprezado, ignorado, retirado o valor, colocado a filosofia, o conhecimento humano acima do conhecimento de Deus, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, não foi o diabo, o próprio Deus entregou. O que é entregar, pastor? Preste atenção, o que é entregar. Suponhamos aqui que o Geisimar quer chegar lá na Fernanda, mas vai fazer mal para a vida dele. Deus, que é um Deus bondoso, está fazendo assim, ó, vai, mas olha para lá, né? Porque você quer lá. E Deus está assim. Mas quando o homem começa a desprezar o conhecimento de Deus, Deus vai falar assim: cara, eu não vou segurar, porque Deus te ama tanto que Ele respeita a sua opinião, e entregar e fazer isso aqui, ó, que aí vai. Por desprezar aquilo que é valoroso e desejar aquilo que é de menos valor, então Deus entregou, o próprio Deus entregou a uma disposição mental que é reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Preste atenção, as coisas inconvenientes que nós somos tentados a praticar, elas vêm quando nós começamos a desprezar o conhecimento de Deus, quando nós começamos a nos afastar de um relacionamento com Deus. Geralmente começam a vir pensamentos inconvenientes na nossa mente. Fica longe de um relacionamento com Deus, de repente o adultério, a cobiça, o poder, alguma coisa começa a permear a nossa mente, mas se aproxima de Deus, o que acontece? A sua mente vai sendo renovada, vai sendo lavada pelo sangue de Jesus. Por isso nós vamos a uma igreja, para quê? Não para cumprir nenhum ritual, nós vamos para a igreja para nos relacionar com o corpo de Cristo e com o nosso Deus, porque quanto mais eu me achego a Ele, mais a minha mente é purificada. Você não pode ser santo pela sua própria força, mas quando você se aproxima dEle, a santidade dEle começa a invadir o seu coração. Aleluia! Veja, então Deus entregou para uma mentalidade reprovável, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Não é de hoje que eles retrocedem a quilometragem. Naquela época já retrocedia a quilometragem das carruagens, para vender as carruagens. Os homens tinham injustiça, faziam negócio para passar a perna nos outros. Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se tornar uma pessoa egoísta, avarenta, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais,
Quer filhos obedientes? Cria eles no caminho do Senhor. A filosofia que o mundo está incutindo nos nossos filhos, ela é contrária ao caminho do Senhor. O Senhor nos ensina a honrar pai e mãe. O mundo está ensinando outra situação. O pai e mãe não tem direito de opinar sobre o filho. Pai e mãe não tem direito de interferir na vida do filho. O governo pode, mas o pai e a mãe não pode. Ei, mas quando você se aproxima de Deus e você traz quem está contigo para Deus, as coisas são transformadas. O reino não vem do lado de fora, ele vem do lado de dentro e vai mudando a minha e a sua vida. Paulo escreve essa carta maravilhosa, irmãos. Leia essa carta na sua casa. Pegue a sua Bíblia, você vai ver que quanta revelação maravilhosa você vai encontrar. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vai. Ora, conhecendo estes a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Só para te contextualizar, você que chegou por agora, nós estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu para o império daquela época, o gerador de filosofia, de conhecimento, de instrução daquela época, para os irmãos que estavam em Roma. Toma cuidado, quem se afasta de Deus, quem despreza o conhecimento de Deus, vai começar a obscurecer o seu entendimento, a sua mente vai ficar obscurecida e você vai começar a andar segundo o curso desse mundo. E o curso desse mundo não está indo para um lugar legal. Agora presta atenção, isso não tem nada a ver com religião. Jesus não veio trazer religião para nós. Abre aí Romanos capítulo de número 3. Já estou terminando para a gente orar. O verso de número 19. Romanos 3, o verso número 19. Ora, sabemos que tudo que a lei, tudo que a Torá, tudo que Moisés escreveu, tudo que Isaías, Jeremias, tudo que Samuel escreveu, nós sabemos que a lei, o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que cale-se toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque pela Torá, pela lei do Senhor, pelos 10 mandamentos, ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: eu estou puro. Ninguém. Que nunca cobiçou a mulher do próximo, que nunca cobiçou a coisa alheia, que nunca mentiu a nota da escola, que nunca mentiu para não apanhar, que nunca adorou um outro Deus, colocou um outro Deus na frente, colocou o dinheiro, o time de futebol, porque era mais importante. Ninguém, a começar de mim, ninguém aqui pode chegar diante de Deus e falar: eu estou santo. Para que diante da lei todo mundo se cale, visto que ninguém será justificado. Volta no verso anterior. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado. Qual o propósito do Evangelho? É mostrar que nenhum de nós aqui merece. Todos nós somos culpados. Mas, veja o verso seguinte agora. Essa é a boa nova. Visto que ninguém será justificado, ninguém vai ser tornado justo diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o quanto eu preciso mudar. Mas preste atenção, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aleluia! A justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante o que? A fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Para aí, por favor, para aí. O que é justiça? Se alguém comete uma injustiça contra você, qual é a sede que você tem? Eu quero justiça, eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez, eu quero que essa pessoa aprenda a lição daquilo que ela cometeu. Não é assim? Nós pecamos, e segundo a lei do Senhor, nós estávamos condenados à morte, porque Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então como é que Deus pode pegar alguém que pecou e ser injusto? Porque se um juiz pegasse alguém que matou o seu filho e liberasse ele da prisão, como é que você ia se sentir? Como é que Deus resolveu isso então, pastor? Porque nós éramos injustos. O que ele fez?
A justiça de Deus mediante a fé em Jesus, a fé no Filho dele, para todos, porque a justiça de Deus ela veio para todos, pastor. O senhor está me falando que um pedófilo ele pode ser salvo? O senhor está me falando que um assassino pode ser salvo? A Bíblia diz que a justiça veio para todos, só que ela está só apenas, olha, sobre todos os que... A justiça é para todos, mas só vai estar sobre quem acredita na justiça de Deus. Só sobre aquele que acredita que mas eu só menti, eu não fui assassino. Você não é menos pior do que um assassino. Diante de Deus, diante da sociedade você pode até ser bonzinho, mas diante do céu, você não é aceito pelas suas obras. Porque Deus é santo, Ele é perfeito, Ele está acima de todo pecado. Mas o próprio Deus então, para resolver, para não ser injusto, para não praticar injustiça, o que Ele faz? Faz o seguinte: pois todos pecaram, todos nós pecamos, e nós carecemos da glória, de voltar a ter a imagem de Deus, sendo então justificados gratuitamente, de graça. O que eu tenho que fazer, pastor? Nada, a não ser crer, gratuitamente, por sua graça, mediante ao que? A redenção que há em Cristo. Segue. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado. Mas porque Deus deve estar gostando, porque eu estou fazendo, não está acontecendo nada. Deus é tolerante, Deus é paciente, Deus é amor, Deus quer salvar a todos, porque a justiça é para todos, mas só está sobre quem crê. Veja, para manifestar a justiça, por ter Deus na tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Pode deixar aqui para mim. Aqui está o ponto final para a gente ler. Como é que Deus resolve o problema do pecado, igreja? Se Ele perdoasse o mentiroso, Ele ia ter que perdoar também o prostituto. Se Ele perdoasse o mentiroso, mas foi só uma mentirinha, foi só para salvar a vida, Ele ia ter que perdoar também o assassino, porque senão ele seria injusto. Sim ou não? Se você foi perdoado de uma condenação, seria injusto Ele não perdoar uma outra pessoa de uma condenação. Como é que Deus resolve esse problema agora? Deus fez uma proposta. Qual é a proposta? Para eu não ser injusto, para que esse pecado não fique sem condenação, eu vou fazer uma proposta. Tem alguém que quer morrer no seu lugar? E no céu não houve ninguém, mas de repente está lá Jesus, o único Filho de Deus, o único gerado. E Deus fez uma proposta: eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o prejuízo. Para não ser injusto, eu tomo o prejuízo. Vai lá, meu filho, vai lá, Jesus, desce na terra, não peca, seja entregue como um cordeiro, morra sem dever nada, porque o teu sangue vai ser uma moeda no mundo espiritual, e todo aquele que crê vai ser redimido, vai ser a redenção, é o resgate. O Senhor está resgatando você da mão do condenador. Sabe aquele que deveria condenar você, o meirinho, aquele que pôs Jesus na cruz e pregou os braços na cruz? Esqueci como é que é o nome daquilo. Não é o algoz, como é que fala isso? Quem é aquele cara, o vilão da história que mata alguém, gente? Carrasco. O carrasco estava pronto para exercer condenação contra mim e contra você. Mas como é que Jesus redimiu? Como é que foi a redenção? O resgate. Ele se entregou no meu e no seu lugar. Essa foi a proposta de Deus, para não ser injusto. Se você crê nele, se você crê no Filho, se você crê que ele está morrendo injustamente, pagando o preço do seu pecado, você está justificado pela fé. Ele propôs que no sangue do seu Filho Jesus nos tornássemos propício. Propiciação é o ato de tornar propício, favorável. Antes de receber Jesus, você não é favorável diante do céu, mas depois que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você se torna propício,
favorável para você entrar no novo e vivo caminho e voltar a ter comunhão com o Pai. Aquela comunhão que Adão perdeu no jardim. Adão, ele perdeu a comunhão na viração do dia, mas agora, por meio da fé, você se tornou propício e favorável para voltar a entrar nesse jardim e comunicar-se com Deus de novo. Aleluia! E é isso que nós estamos aqui para fazer hoje, falar com o papai, para a gente terminar. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Eu sou justo, eu trago juízo, mas sobre quem crê pesa o sangue de Jesus, que o torna justo. Próximo verso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, ser o justo, não ser injusto,